Segundo Crônicas 1, Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes e os chefes de famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ele em Jerusalém. O altar de bronze que Bezaleel, filho de Uri e neto de U, fizera, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizestes rei em seu lugar. Agora, Senhor, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou de Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém, e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1400 carros, 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades, e a outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, quanto pedras e cetro, tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefela. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7 quilos e 200 gramas de prata, e um cavalo por 1 quilo e 800 gramas, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Salomão deu ordem para a construção de um templo em honra ao nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. Ele designou 70.000 homens como carregadores, 80.000 como cortadores de pedras nas colinas, 3.600 como capatazes. Depois Salomão enviou estas mensagens a Hirão, rei de Tiro: envia-me cedros como fizeste para meu pai, quando ele construiu seu palácio. Agora estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, e dedico-lhe a ele para queimar incenso aromático diante dele. Apresenta regularmente o pão consagrado e fazer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados e nas luas novas.
e nas festas fixas do Senhor, o nosso Deus. Esse é um decreto perpétuo para Israel. O templo que vou construir será grande, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas quem é capaz de construir um templo para ele? Visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo os mais altos céus. Quem sou eu, então, para lhe construir um templo, a não ser como um lugar para queimar sacrifícios perante ele? Por isso, manda-me um homem competente no trabalho, com ouro, com prata, com bronze, com ferro, com tecido roxo, vermelho e azul, e experiente em esculturas, para trabalhar em Judá e em Jerusalém, com os meus hábeis artesãos, preparados por meu pai Davi. Também envia-me do Líbano madeira de cedro, de pinho e de junípero, pois eu sei que os teus servos são hábeis em cortar a madeira de lã. Os meus servos trabalharão com os teus para me fornecerem madeira em grande quantidade, pois é preciso que o templo que vou edificar seja grande e imponente. E eu darei como sustento a teus servos, os lenhadores, 20.000 tonéis de trigo, 20.000 tonéis de cevada, 2.000 barris de 22.000 barris de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por carta a Salomão: o Senhor ama o seu povo e por isso te fez rei sobre ele. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, pois deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e discernimento, e que vai construir um templo para o seu Deus. E um palácio para si. Estou te enviando Hurão, Abi, homem de grande habilidade. Sua mãe era de Dan e seu pai de Tiro. Ele foi treinado para trabalhar com ouro e prata, bronze e ferro, pedra e madeira, e em tecido roxo, azul e vermelho, em linho fino e em todo tipo de entalhe. Ele pode executar qualquer projeto que lhe for dado. Trabalhará com os teus artesãos e com os de meu senhor Davi, teu pai. Agora envia, meu senhor, a teus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho que o meu senhor prometeu. E cortaremos toda a madeira do Líbano necessária e a faremos flutuar em jangadas pelo mar, descendo até Jope. De lá poderás levá-la a Jerusalém. Salomão fez um recenseamento de todos os estrangeiros que viviam em Israel, como o que fizera seu pai Davi, e descobriu-se que eram 153.600. Eles designou 70.000 deles para serem carregados e 80.000 para serem cortadores de pedra nas colinas, com 3.600 capatazes para manter o povo trabalhando. Segundo Crônicas 3. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido ao seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Começou a construção no segundo dia do segundo mês do 4º ano,
de seu reinado. Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinham 27 metros de comprimento e 9 metros de largura. Pela medida antiga, o pórtico da entrada do templo tinha 9 metros de largura e 9 metros de altura. Ele revestiu de ouro puro o seu interior e recobriu de pinho o átrio principal. Revestiu de ouro puro e o decorou com desenhos de tamareiras e correntes. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Parvaim. Também revestiu de ouro as vigas do forro, os batentes, as paredes e as portas do templo. Esculpiu querubins nas paredes. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, igual à largura do templo. Revestiu o seu interior de 21 toneladas de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam 600 gramas. Também revestiu de ouro as salas superiores no lugar santíssimo. Esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais de asas abertas mediam juntos 9 metros, cada asa de 2 metros e 25 centímetros. Tocava de um lado da parede do templo e do outro lado, e na asa do outro querubim. Assim os querubins com asas que se estendiam por 9 metros estavam em pé, de frente para o átrio principal. Ele fez o véu de tecido azul, roxo, vermelho e linho fino, com querubins desenhados nele. Fez na frente do templo 2 colunas, nas que juntas tinham 16 metros, cada uma tendo em cima um capitel com 2 metros e 25 centímetros. Fez correntes entrelaçadas e colocou-as no altar das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Depois levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. A que ficava ao sul deu o nome de Jaquim, e a que ficava ao norte, Boaz. Segundo Crônicas, capítulo 4. Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4 metros e meio de altura. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia figuras de touro de 5 em 5 centímetros. Os touros foram fundidos em 2 fileiras e numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 outras touros, voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul, 3 para o leste. Eram voltados para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos. Sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 60.000 litros. Fez 10 pias, colocando 5 do lado sul e 5 do lado norte. Nelas era lavado tudo o que era usado nos holocaustos, enquanto que o tanque servia para os sacerdotes se lavarem. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações, e os colocou no templo, 5 no lado sul e 5 do lado norte. Fez 10 mesas
e as colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Também fez 100 bacias de ouro para aspersão. Fez ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio principal com suas portas e revestiu de bronze as suas portas. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para a aspersão. Hurão-Abi terminou assim o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que coroavam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, os jarros, as pás, os garfos de carne e todos os utensílios afins. Todos esses utensílios que Hurão-Abi fez para o templo do Senhor, a pedido do rei Salomão, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zereda, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão os fez em tão grande quantidade que não se pôde determinar o peso do bronze utilizado. Além desses, Salomão mandou fazer também todos estes outros utensílios para o templo de Deus. O altar de ouro, as mesas sobre as quais ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro com suas lâmpadas para alumiarem diante do santuário interno, conforme determinado. As flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro maciço, os cortadores de pavio, as bacias para a aspersão, as tigelas, os incensários de ouro puro e as portas de ouro do templo, tanto as portas da sala interna, o lugar santíssimo, quanto as portas do átrio principal. Segundo Crônicas 5. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, prata, ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e o chefe das famílias israelitas para levarem de Sião a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa no 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca, e as varas utilizadas
para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas da parte da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estavam em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a quem pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Remã, Jedutum e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes, tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Segundo Crônicas 6. E Salomão exclamou: O Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construiu para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que estava ali em pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, nem escolhi ninguém para ser o líder de Israel, o meu povo. Mas agora escolhi Jerusalém para o meu nome. Ali estaria, escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem em ter o coração, o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai, Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele a arca na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que ele fez com os israelitas. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e de toda a Assembleia de Israel e levantou as mãos para orar. Ele disse: Para fazer uma plataforma de bronze com 2,25 metros de comprimento e de largura e 1,35 metros de altura, no centro do pátio externo, o rei ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra.
Tu que guardas as tuas alianças de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste da tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com tua boca a fizestes e com tua mão a cumpristes. Conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, ao teu servo Davi, meu pai, quando dissestes: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel. Se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andar segundo a minha lei, como você tem feito. Agora, ó Senhor Deus de Israel, que se confirme a palavra que falastes ao teu servo Davi. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não pode conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual dissestes que nele porias o teu nome, para que ouças a coração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Oração estas com súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo. Quando orarem voltados para este lugar, ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dar-lhes o teu perdão. Quando o homem pecar contra seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar, neste templo, ouve dos céus e age, julga os teus servos, retribui ao culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-os de volta à terra que destes a ele e aos teus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e ao teu povo voltado para este lugar, e invocar o teu nome, e afastar-se do seu pecado, por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel. O teu povo ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que destes por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, refúgio em mofo, gafanhotos, peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando o inimigo sitiar em suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentido as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem.
quando os estrangeiros que não pertencem a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu os enviares, e orar a ti, voltado para a cidade que escolhestes e para o templo que construí, em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles e os entregares ao inimigo, e estes os levará prisioneiros para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si na terra a qual foram deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. E se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a sua alma, na terra de seu cativeiro, para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que destes aos teus antepassados, para a cidade que escolhestes, e para o templo que construí, em honra ao teu nome, então dos céus, no lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, pois eles pecaram contra ti, perdoa-os. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Agora, levanta-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca do teu poder estejam os teus sacerdotes, vestidos de salvação. Ó Senhor, ó Deus, que os teus santos regozijem em tua bondade. Ó Senhor, o Deus, o nosso Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te da fidelidade prometida ao teu servo Davi. 2 Crônicas 7. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.120.000 ovelhas. Meu Jesus! Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes foram aos seus lugares, bem como os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi, para louvor do Senhor. E assim cantaram: seu amor dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Do outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam seus instrumentos, suas cornetas. Todos os povos estavam em pé. Salomão consagrou a parte central do pátio que ficava na frente do templo do Senhor.
e ali ofereceu holocaustos, a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. Durante 7 dias, Salomão, com todo Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lobo, Ramate, até o ribeiro do Egito. No 8º dia realizaram sua assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar, e a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para suas casas, e todos se foram, jubilosos de coração. Alegre-se pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel, o seu povo. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como templo para sacrifícios. E se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai. Eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença. Este templo que consagrei ao meu nome, farei que ele se torne objeto de zombaria. E todos os que passarem por este templo agora imponente ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. Segundo Crônicas 8. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu a cidade de Hirão, lhe tinha dado, e nelas estabeleceu os israelitas. Depois atacou Ramote-Zoba e a conquistou. Também reconstruiu
Tadmor no deserto e todas as cidades, armazéns que havia construído em Ramote. Reconstruiu Bet-Aron alta e Bet-Aron baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas, e também Baalate e todas as cidades armazéns que possuía, e todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que os desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado. Nisso continua até hoje, mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ele, pois dissera: minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados. Sobre o altar do Senhor, que havia construído diante do pórtico de Salomão, passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme as determinações de Moisés, acerca das ofertas diárias e dos sábados, das luas novas e das 3 festas anuais: a festa dos pães sem fermento, a festas das semanas e a festa das cabanas, de acordo com a ordem de seu pai Davi. Designou os grupos dos sacerdotes para as suas tarefas e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes conforme as determinações diárias. Também designou por divisões os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas às riscas. Todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, até os alicerces do templo do Senhor, até o seu término. Assim foi concluído o templo do Senhor. Depois Salomão foi a Ezoim, Geber e a Elate, no litoral de Edom. Irão enviou-lhes navios comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.700 e 50 quilos de ouro para o rei Salomão. Segundo Crônicas 9. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei:
tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações. Eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Tu ultrapassas e muito o que ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele, para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus, por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E a ele deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir e também madeira de jumpestre e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então ela e seus servos voltaram para o seu país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, fora o que os mercadores e os comerciantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores do país traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um, e os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro fixo nele. Nos 2 lados do assento havia braços como um leão. Junto a cada braço, 12 leões ficavam nos 6 degraus, um de cada lado. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha uma frota de navios mercantes, tripulados por marinheiros do rei Irão. Cada 3 anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Estes pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhes tinha dado. Ano após ano, todos os que viam traziam algum presente, utensílios de prata e de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos e carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinham uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus. Junto à fronteira do Egito, o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém
quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas. A cefela, os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de todos os outros países. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão descritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias de Silonita, Aias e nas visões do vidente Ido, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e o seu filho Roboão foi o seu sucessor. Segundo Crônicas 10. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar o rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão. E disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós o serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. E o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder este povo? Eles responderam: se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhes derem resposta favorável, eles sempre serão os teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que o teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um pesado jugo, dá-nos um jugo mais leve. Diz a ele: o meu dedo medino é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicote, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguindo o conselho dos jovens, e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai o castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu ao povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebote, por meio do silonita Aias. Quando todo Israel viu o que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com os filhos de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte.
O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permaneceu até hoje. Segundo Crônicas 11. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino de Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos. Voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Bet-Zur, Socó, Adulão, Gate, Mereza, Zifa, Adorião, Laquis, Azeca, Zora, Aijalon, Hebrom. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim Judá e Benjamim continuaram sob o domínio. Os sacerdotes e os levitas e todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até a abandonar as suas pastagens e os seus bens, e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitados como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e bezerros. O Deus de Israel seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao seu Deus, o Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeromote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela deu-lhes 3 filhos, Jeus, Semarias e Zão. Depois ele casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abiás, Ataís, Isa e Selomita. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo, as 60 concubinas. Roboão nomeou Abiás, filho de Maaca, chefe entre os seus irmãos. O intuito de fazê-lo rei, ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim, pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões e lhes conseguiu muitas mulheres. Segundo Crônicas 12. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todos de Israel abandonaram a lei do Senhor por terem sido infiéis ao Senhor. Zisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão, com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército
incontável de líbios, suquitas e etíopes, que vieram do Egito com ele. Conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Samaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá, que se haviam reunido em Jerusalém. Assim diz o Senhor: vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: ó Senhor, o Deus justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semeias esta palavra do Senhor: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficaram sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir a outros deuses de outras terras. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los, e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. O reino assim reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamã. Ela agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão descritos nos relatos do profeta Semaías, o vidente Ido, que tratam das genealogias. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abiás foi o seu sucessor.